Imagina alguém olhando bem nos seus olhos e dizendo: do jeito que você está conduzindo a sua vida hoje, você não vai chegar onde realmente poderia chegar. Isso é o que acontece quando a gente vive em piloto automático. A maioria está exausta, ansiosa, atolada em boletos, em relações que sugam, sentindo que está sempre atrasada e que nunca é suficiente. Platão explicava isso com o mito da caverna. Pessoas presas olhando sombras na parede, achando que aquilo é a vida inteira, sem perceber que existe uma luz por trás. É o que acontece quando a gente só olha para o saldo da conta, para o relacionamento, para o corpo, sem perceber o projetor interno que está rodando esse filme. A sua vida funciona assim. Antes de ser fato, ela foi ideia, foi sentimento, foi repetição interna. E Romanos 12:2 está falando exatamente disso com outra linguagem. Não se moldar ao que todo mundo faz, mas deixar a mente ser atualizada para que a vida possa ser atualizada também. O problema é que a maioria foi treinada num modelo que te prende. Se eu fizer muito, vou ter o que eu quero, e só então vou poder ser alguém em paz, seguro, tranquilo. É o famoso: quando eu tiver dinheiro, eu relaxo. Quando eu tiver o corpo ideal, eu me amo. Quando eu tiver o relacionamento certo, eu vou me sentir amado. Esse é o jogo de quem está sempre correndo atrás do próprio rabo. Fazer, ter, ser. Você vive numa eterna promessa de um dia. Quem começa a virar o jogo faz o oposto. Primeiro escolhe quem está sendo por dentro, depois age a partir desse lugar, e o ter vira consequência. É ser, fazer, ter. Não é mágica, é psicológico. Você não sustenta por muito tempo um comportamento que não combina com a imagem que tem de si. Se lá dentro você se vê como atrasado, confuso, pior que os outros, o seu sistema vai puxar sua vida de volta para esse padrão. A espiritualidade chama isso de andar por fé e não por vista. Agir guiado por uma convicção interna e não só pelo que os seus olhos veem naquele momento. Aqui entra um ponto profundo. A sua vida não segue a verdade. Ela segue o que o seu subconsciente aceitou como verdade. Não é o mundo dizendo, você não consegue. É você que, em algum momento, acreditou nessa frase e deixou que ela virasse lei dentro de você. A partir daí, tudo é filtrado por isso. Oportunidades que você nem enxerga, relações que você aceita, limites que você não coloca, metas que você nem tenta. A gente não vê a coisa em si. A gente vê através de filtros. O seu filtro são as crenças, as memórias, os traumas, os elogios que faltaram, as críticas que sobraram. A Bíblia traduz em linguagem simples: daquilo que está cheio o coração, disso a boca fala. E o que o homem semeia, isso ele colhe. O que está cheio dentro, mais cedo ou mais tarde, vira resultado. Tem outra regra que é bem incômoda, mas muito real. Tudo que você transforma em necessidade desesperada começa a fugir. Quando algo vira, sem isso eu não vivo. Se isso não acontecer agora, acabou para mim. Você entra numa frequência de falta, de desespero, de apego. E isso não é castigo divino, é dinâmica emocional mesmo. Você passa a agir com medo, aceita menos, força situações, perde o senso de valor. É como tentar segurar água com a mão fechada. Quanto mais você aperta, mais escapa. Quando relaxa a mão, a água assenta. As tradições espirituais chamam isso de desapego. Não é fingir que não quer. É tirar o desejo do lugar de Deus interno. Jesus fala disso quando questiona nossa ansiedade exagerada. Preocupar o tempo todo não resolve a vida, só rouba a energia. O convite é: primeiro alinha por dentro, valores, confiança, presença, depois corre atrás do resto. Outra chave: hoje não é mais o mais forte fisicamente que vence a vida, e sim quem sustenta a frequência mais forte. Frequência aqui é o conjunto do que você pensa, sente e acredita, de forma repetida.
Tem gente que desmonta na primeira crítica ou no primeiro não. Tem gente que, mesmo caindo, continua com uma base interna que diz: isso não define quem eu sou, isso é uma fase. Essas pessoas não são especiais. Elas só aprenderam a não deixar o lado de fora decidir totalmente o lado de dentro. É a mesma metáfora de Matrix, ou do mito da caverna. Despertar é perceber que o que todo mundo chama de realidade, muitas vezes é só um acordo coletivo de medo, escassez, sofrimento. E aí você começa a escolher viver a partir de outra fonte, mesmo que o cenário demore para acompanhar. E aqui vem talvez a parte mais difícil de engolir. A vida não muda só porque você é bonzinho. Ser uma boa pessoa é maravilhoso, mas o universo não responde apenas à sua boa intenção. Ele responde ao seu estado interno. Muita gente extremamente amorosa, disponível, empática, vive se colocando em último lugar, aceitando pouco, engolindo migalhas, porque lá dentro ainda acredita que não merece mais, que é exagero pedir, que é melhor não incomodar. Não é um convite para você virar fria ou egoísta. É um convite para unir coração bom com mente forte. Quando você olha para a figura de Jesus, por exemplo, você não vê alguém passivo. Você vê alguém amoroso e ao mesmo tempo firme, consciente de quem era, claro em seus limites e propósito. Amor e força não são opostos. No fim, tudo isso se resume a uma coisa: responsabilidade radical por si. Vencer o jogo da realidade não é controlar tudo nem garantir que nada ruim vá acontecer. É assumir que você tem responsabilidade pelo que alimenta na mente, pela forma como fala de si, pelas emoções que você deixa comandar em suas escolhas. Renovar a mente, como Romanos fala, não é frase de post motivacional. É um processo diário, às vezes cansativo, de perceber o velho roteiro subindo e dizer: não, hoje eu escolho outra coisa. Então te deixo com uma pergunta para você mesma: se a sua vida hoje fosse um espelho da sua mente, qual seria a primeira regrinha interna que você está disposta a mudar? A forma como você fala de dinheiro, de amor, da sua capacidade? Porque, a partir do momento em que você atualiza a regra por dentro, o jogo inteiro começa, devagar mas de forma consistente, a se reorganizar ao seu redor. Agora eu quero te convidar para um exercício prático, para você não ficar só na reflexão e começar, de fato, a virar a chave da sua realidade. Se puder, faz isso depois do vídeo, com papel e caneta, sem pressa. Primeiro passo: escolha uma área da sua vida em que você sente que está travado a hoje. Pode ser dinheiro, relacionamentos, trabalho, rotina, autoestima. Escolhe uma só para começar. Segundo passo: escreva sem censura quais são as frases que você costuma pensar ou dizer sobre essa área. Por exemplo, para mim dinheiro é difícil. Ninguém fica por muito tempo. Eu não dou conta. Sempre falta algo. Não se preocupa em ser bonito. Se preocupa em ser honesto. Terceiro passo: olhando para essas frases, pergunta para si mesmo: se a minha realidade fosse um espelho dessas crenças, faz sentido o que eu estou vivendo hoje? Qual dessas frases eu toparia soltar hoje, mesmo que aos poucos? Quarto passo: escolha uma frase antiga para soltar e crie uma frase nova, alinhada com a realidade que você quer construir. Não é para inventar algo que você não consegue nem cogitar. É para encontrar uma frase que já abra um pouco de espaço. Por exemplo, trocar dinheiro é impossível para mim, por eu estou aprendendo, passo a passo, a me relacionar melhor com o dinheiro. Quinto passo: durante 7 dias, intencionalmente, observe seus pensamentos nessa área. Toda vez que perceber a frase antiga aparecendo, faça uma pausa, respira fundo e traga sua frase nova para a mente, como quem gentilmente lembra o cérebro. Agora, a regra mudou. Esse exercício é uma forma prática de viver o que Romanos 12:2 chama de renovar a mente. Você para de aceitar qualquer pensamento como verdade absoluta,
começa a se observar e decide conscientemente quais ideias vão continuar governando a sua realidade daqui para frente.